meu amigo, Dr. Vandir Alan de Oliveira, que é graduado pela Universidade Evangélica de Goiás, especialista em Direito Público também pela Unievangélica e em Direito Eleitoral pelo IDDE, diplomado em Gestão Pública e Teoria Política pela Universidade Miguel Cervantes, Santiago, no Chile, e ainda extensão universitária em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. É conselheiro seccional da OAB e vice-presidente da Comissão de Compliance Eleitoral e Partidário do Conselho Federal da OAB. Atuou como professor de Direito Administrativo e Eleitoral em cursos de pós-graduação e na Escola Superior da Advocacia. Dr. Vandir, seja bem-vindo e temos aí 20 minutos para ouvi-lo. Muito obrigado, Dr. Laudo. Vocês me ouvem? Cumprimento a ministra Maria Cláudia. É uma honra poder partilhar essa mesa com Sua Excelência. Cumprimento nosso presidente, desembargador Itanei. Parabenizo pelo evento, doutor Vicente, doutora Denir, responsáveis também pela organização desse evento. Juiz Wilton Miller, presente aqui também, integrante dessa corte. Cumprimento a todos presentes e a audiência do YouTube. A ministra Maria Cláudia, ela esgotou a matéria, tratando com a verticalidade que é peculiar de toda construção acadêmica que ela faz, né? E nós já excedemos o horário do almoço, portanto, eu não vou usar os 20 minutos, mas também não vou abrir mão de fazer alguma reflexão aqui sobre esse tema que me é muito caro e acompanhei desde o início a discussão decidida aqui pelo TRE, no caso de Lusiânia, e que a ministra Maria Cláudia traz como exemplo, onde, naquela oportunidade, foi proposto pelo ministro Fachin como uma possibilidade a apuração do abuso de poder religioso, né, estabelecendo ali uma extensão das hipóteses de abuso que a gente prevê na nossa legislação. Por uma maioria apertada, essa tese ela foi superada, e, não obstante a matéria que estava sendo discutida ali, houve a compreensão unânime da Corte que não configurava o abuso pelas circunstâncias do fato. E essa posição ela foi reiterada há pouco, no ano de 2021, inclusive num processo com atuação da ministra Maria Cláudia, então, como advogada, né, que era o caso do pai Robinho, né, ministra, onde foi reiterada essa posição do TSE. Portanto, o abuso do poder religioso, ao menos por hora, está distante da compreensão do TSE sobre a matéria abuso. Mas algo que a ministra falou e que consta na proposta do Código, e que é a reflexão que eu gostaria de chamar a todos a fazer aqui, é quanto à legitimidade da participação política de quem professa uma fé. Porque essa participação política ela permeia a nossa história. Se a gente for fazer um resgate, desde o período militar, que é onde minha rápida pesquisa me permitiu chegar, nós tivemos uma participação efetiva da Igreja, e naquele momento, especialmente da Igreja Católica, quando a Igreja Católica promove a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que era um movimento que se opunha ao presidente Jango, e foi construído e estruturado pela Igreja, né? Imagine-se, na década de 60, você colocar 500 mil pessoas nas ruas em São Paulo, né, para uma manifestação política. Na sequência disso, e até em paralelo, o próprio Vaticano chamou um concílio, o Concílio Vaticano II, que o objeto desse concílio era estimular as igrejas a se aproximarem das classes mais pobres, especialmente nos países em desenvolvimento, para a promoção da justiça social e a defesa dos direitos humanos. Ou seja, uma pauta absolutamente política. Para dar efetividade a essas premissas do Concílio Vaticano, do Concílio Vaticano II, foi feito foi criado um conselho, o Conselho Episcopal Latino-Americano, que promoveu, especialmente no Brasil, a criação das comunidades eclesiais de base,
que eram grupos da Igreja Católica, que reunia a sociedade em torno de pautas políticas e promovia efetivamente a participação das comunidades religiosas nessas discussões políticas. Essas comunidades eclesiais de base, até mesmo por uma questão doutrinária, né, baseada ali na teologia da libertação, acabou se aproximando mais do movimento político à esquerda. Então, nós tivemos muitos políticos de esquerda eleitos tendo como base essas SEBs. E o que acontece para que essa participação política tão necessária, efetiva e positiva para a sociedade brasileira começasse a ser pauta de uma, entre aspas, criminalização? Porque a gente começa a ver... a ministra Maria Cláudia trouxe ali como referência um primeiro caso, salvo engano, de 2010, a gente começa a ver, a partir de 2010, um crescimento exponencial do movimento evangélico na política. Porque essa massa evangélica tem um salto de mais de 60% no censo de 2010, chegando a 43 milhões de pessoas que precisavam ser vocalizadas no espaço público. E aí a gente tem uma atuação muito ostensiva e, às vezes, impactante da igreja evangélica nesse espaço público, e começa-se a ter o questionamento, porque se com as comunidades eclesiais de base a gente saía do templo e migrava para o movimento social, né? Você não tinha, com exceção de alguns padres que faziam uma defesa muito efetiva das suas pautas na homilia, mas era um movimento extratemplo, né? Então, não tinha essa ostentação. Já com o movimento evangélico, a gente passa a ter uma ostentação maior, há uma definição clara da pauta de ser vocalizado e de alcançar e ocupar os espaços de poder. Então, da entrada desse player tão relevante no processo, a gente começa a ter essas discussões quanto ao abuso do poder religioso. E o que eu quero fazer com essa minha fala é simplesmente defender a necessidade da participação política dos grupos religiosos, sejam eles de que matiz for, seja eles de que confissão for, sejam evangélicos, sejam espíritas, sejam muçulmanos, sejam católicos, porque, como bem afirmou a ministra Maria Cláudia, são grupos de interesse e que contribuem ao longo da história com a construção de quem nós somos. A gente não pode esquecer que a laicidade estatal é fruto da reflexão da Reforma Protestante. É uma proposta de Calvino, a separação entre o reino espiritual e o reino político. A defesa dos direitos humanos é fruto de uma reflexão a partir de Cristo. O Cristo histórico é absolutamente político, questionador de uma ordem opressiva do farisaísmo que existia à sua época. Então, a religião não é só uma questão de foro íntimo, ela esparrama a sua praxis no mundo e influencia a sociedade. Portanto, a gente não pode afastar do jogo político, da ocupação dos espaços de poder, um nicho tão importante da sociedade e que tanto tem a contribuir. Onde que entra a repressão? Onde que entra a atuação da justiça eleitoral para manter o equilíbrio? Exatamente no que foi trazido pela ministra e que está muito bem condensado no voto do ministro Henrique Neves. É o viés do abuso do poder econômico, é o viés do que a própria legislação restringe. Eu não posso ter propaganda eleitoral no templo porque a legislação eleitoral proíbe a propaganda em bens de uso comum, e bens de uso comum para fins eleitorais são aqueles que o público, em geral, tem acesso. Então, o objeto da restrição jamais deve ser, em razão da profissão de fé, qualquer que seja ela,
em razão de um preconceito, de uma ideia equivocada de laicidade, porque a laicidade não significa excluir o sagrado do ambiente da discussão política, significa dizer que o Estado ele não tem lado no sagrado. O Estado ele acolhe e respeita todas as manifestações religiosas. E, a partir daí, a gente construir um instrumento efetivo de combate ao uso abusivo do poder econômico dessas entidades religiosas na eleição. Assim, a gente elimina a discussão do abuso do poder religioso in natura e combate aquilo que efetivamente desequilibra o pleito, que é o poder econômico das entidades religiosas. Eu agradeço a atenção de todos, peço desculpas por atrasar o almoço, cumprimento mais uma vez a ministra Maria Cláudia, meu querido amigo Laudo, e a todos presentes aqui, responsáveis pelo evento. Muito obrigado. Eu quero deixar uma recomendação, desculpa. Esse livro, de um querido amigo, chamado Davi Lago, ele traz uma reflexão sobre a participação política da comunidade evangélica no processo eleitoral brasileiro e traz propostas para se discutir, para que haja um diálogo entre os diferentes segmentos e a sociedade. Então, recomendo, chama Brasil Polifônico, os evangélicos e as estruturas de poder.